Oi, bem-vindo ao dia 29 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E estamos hoje no capítulo 14 e 15 de Êxodo e também Provérbios 15, dos versos 16 até 33. E nós estamos agora vendo que o povo saindo do Egito. Depois, né, que o povo saiu do Egito, o faraó, tipo, ele caiu em si, falando: calma, e agora? Quem que vai trabalhar para nós? O povo não quer trabalhar, né? Ah, vou te contar, viu? Então, no capítulo 14, no verso 4, nós lemos: então, o Senhor avisando Moisés, né? Primeiro, o Senhor avisando Moisés, dizendo o seguinte: é, vamos começar do verso 1, vai. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá toda a vida. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então, fica aí na sua cabeça que o Deus mandou eles acamparem à beira-mar. Deus nunca manda a gente fazer nada por um acaso, só porque, eu tô sem nada para fazer, deixa eu irritar o povo. Não. Tinha um motivo para eles acamparem à beira-mar. Por quê? Porque o faraó, verso 5, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Oxi, a loucura, né? O povo havia fugido. Ele mandou o povo embora, o povo foi. Mas, né, sabe como que é a fofoca. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, cada um com oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Maravilhosos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados aonde? À beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Verso 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Nossa, povo ingrato, hein? Vou te contar. O povo que estava clamando por libertação já está começando a mudar de ideia. Esse povo me irrita. Já, já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Te contar, viu? Olha, Deus não mandou um raio nesse povo, porque Deus é bom. Verso 13: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Calma. O Senhor está no controle da sua vida. Então, no episódio passado, eu falei sobre o novo nascimento. Saiba que quando nós nascemos de novo, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. A nossa fé precisa se desenvolver. O povo saiu do Egito com sinais e maravilhas, mas agora eles estavam longe do Egito, do seu lugar de conforto. Estava uma porcaria no Egito, eles eram escravos, mas era o seu lugar de conforto. Agora eles estão pensando seriamente em voltar para o lugar de conforto. E Moisés fala: não, Deus, ele lutará por vocês, acalmem-se. Então, o problema do novo convertido é saber que aquele lugar de conforto não serve mais para ele.
Agora, para o novo convertido, a sua fé precisa crescer e se fortalecer no Senhor. Por quê? Porque senão você vai continuar escravo do diabo, vai começar a achar que ser escravo do diabo não é tão ruim assim. É sim, é horrível. Vocês, você precisa permanecer firme, ok? Verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ou seja, tem hora que você só tem que marchar, você não tem que ficar, ai, mas agora? Ai, eu quero. Não. O Senhor falou assim: diga ao povo que avance. Ou seja, faça a sua parte, que eu faço a minha. Então, desde a 10ª praga, o Senhor está levando o povo, este é o novo nascimento, a um lugar de decisão, de escolha e de crescimento. Você tem que andar, você tem que experimentar agora por si só o poder do Senhor. Até aqui o Senhor manifestou o seu poder, você pode ter visto externamente, você viu tudo acontecer, mas agora o milagre começa a acontecer na sua casa, como foi a Páscoa, e agora individualmente, quando você levanta aí, marcha. Verso 16: Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, né, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um, que coisa linda! E luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite, porque agora eles estavam protegidos pelo Deus de Israel. Aleluia! O Senhor nunca vai te mandar para o deserto, nunca vai te colocar no mar para você morrer afogado. Saiba quem é o seu Deus. Porque é o Senhor que traz confusão sobre os seus inimigos, é o Senhor que derrota todos os nossos inimigos. Permaneça na obediência ao Senhor e você viverá como o povo viveu esse milagre. Ai, eu queria muito ver isso. Gente, essas perguntas, se você pudesse viver um tempo bíblico, qual que seria? A travessia do Mar Vermelho, por causa disso aqui, ó. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Tá? Tem povo aí, os incrédulos ateus, que fica falando, ai, mas é porque a maré baixou, aí eles andaram assim, assim, assado, e blá, blá, blá. Cala a boca, não vem. Se você não crê, o problema é teu. Eu sei do que meu Deus é capaz de fazer milagres. Oxente, é terra seca. Não foi com aguinha batendo no pé, não. Terra seca. Aleluia. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Gente, você já imaginou isso? O que é uma parede de água? De você enfiar a sua mão assim, tem água, e você tira a mão, ela fica ali, ó, uma parede de água, de um lado e de outro. Que extraordinário, Senhor, que extraordinário! Tu és maravilhoso, Senhor, poderoso. Ai, fico empolgada, fico empolgada. Verso 23. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar.
No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Aí eu me pergunto, querido, tu chegou aqui para concluir isso? Pensei que já tinha ficado claro, mas havia um propósito do Senhor, sempre tem. Seus propósitos são muito maiores do que os nossos. Seus pensamentos são insondáveis e Deus faz tudo perfeito. Verso 26. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Lembra que eu falei que nenhum pecado fica impune? Essa certeza que a leitura bíblica me dá. No mesmo lugar onde eles afogaram os filhos, as crianças recém-nascidas de Israel, neste mesmo lugar agora, eles morriam afogados. Da mesma maneira como eles afogaram cruelmente, tentando exterminar o povo de Israel, da mesma maneira como eles fizeram, agora o Senhor fazia com eles. Porque Deus é mau? Não. Eles atraíram essa maldição sobre eles, quando eles mataram covardemente. Desde Caim e Abel, o Senhor deixa claro que o sangue do inocente derramado na terra clama por justiça. E aquelas crianças choravam, clamando por justiça. O sangue daquelas crianças inocentes clamavam por justiça. E a justiça se completou aqui, ó. Por isso que a palavra de Deus diz que, mais para frente a gente vai ver, né? Se matou assim, aquele que faz assim, desse mesmo jeito morrerá. É por causa disso. Você nem precisa se esforçar. Deus é justo. Ponto. Deus é o justo juiz. Verso 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. O objetivo do Senhor de fazer-se conhecido no meio do povo de Israel, este povo que foi escravizado por 430 anos. O objetivo foi alcançado. Agora o povo sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que salva, a rocha inabalável, o Deus misericordioso, o Deus que ouve o clamor do aflito e vem socorrê-lo. E assim o povo finalmente temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. O povo que já estava achando que os deuses do Egito mereciam algum crédito. Este povo agora se rendia ao Senhor. E no capítulo 15 tem o cântico de Moisés. Capítulo 15, verso 11 diz: Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Verso 17. Tu o farás entrar e plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as suas mãos estabeleceram.
O Senhor reinará eternamente. Aleluia, 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 amém. Que essa história de libertação encha o seu coração de temor, que você, ao ler, tenha a sua fé fortalecida. Você, você na sua casa, no seu secreto com o Senhor, possa viver os milagres do Senhor no íntimo, no secreto. Ponha sua confiança em Deus. O povo agora, vivendo mais uma vez os milagres, eles começavam a crer. Começavam a crer, este é o nosso Deus. Só que não para por aqui, a gente vai ver quantos contratempos eles tiveram. Mas você hoje, que consegue ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, põe a sua fé no Senhor. Confie em Deus completamente, porque Ele nunca falha. Deus nunca falha, Ele é perfeito. Nós falhamos, nós desanimamos, mas Deus vem sempre, sempre em nosso socorro, mais uma vez fazendo milagres, para que a nossa fé cresça e se fortaleça. Deus é fiel, é Deus que derrota os nossos inimigos. Lendo essa história, do Egito, dos egípcios sendo estraçalhados no lugar do milagre de Israel, foi o lugar da destruição do Egito, do exército do Egito. Foi no mesmo lugar. Eles passaram em terra seca no meio do mar e depois a água se fechou sobre eles e eles morreram afogados. Por isso, queridos, que eu confio completamente, totalmente na justiça de Deus, porque Deus, ele é justo. Eu não preciso mover uma palha contra ninguém, contra nada nem ninguém. Pelo contrário, eu oro pelos meus inimigos, para que o Senhor tenha misericórdia deles, porque eu sei que Deus é fiel. E aquele que tenta prejudicar um filho de Deus, o juízo vem sobre ele. Não que eu seja lá essas coisas, tá, gente? Longe de mim. Mas saiba que quando você está no temor do Senhor, todo aquele que tenta te prejudicar, que tenta te sabotar, ore por essa pessoa. Ore mesmo, porque a justiça do Senhor vem e ela acontece. Então que essa pessoa se converta, né? Porque assim, o objetivo é envergonhar Satanás, é fazer o diabo perder. E como que o diabo perde? Quando ele perde um aliado. Agora não, você olha para os seus inimigos que te prejudicam, que ela se prejudique também. Você só está dando munição para o diabo. Agora, quando Jesus nos leva a orar pelos nossos inimigos, é fazer com que o diabo perca os seus aliados, é fazer com que o diabo perca os seus servos. Aí sim, aí sim você vê a vitória do Senhor, porque Deus ele não se agrada com a morte do ímpio. Não se agrada. Mas quando um ímpio se converte, se torna testemunho do milagre de Deus, o diabo perde um aliado. E o céu ganha mais uma alma, é mais uma luz brilhando Jesus aqui na terra. Então eu confio completamente na justiça de Deus. Isso me tranquiliza. Então, assim, você se incomoda de fulano, Beltrano, Ciclano falando mal de você? De maneira alguma. Eu sempre passo no filtro, Senhor, será que eu estou errando? Senhor, aonde eu estou errando? Me mostra, porque eu quero andar no temor do Senhor. Agora o resto, quer falar mal de mim, fale, quer me prejudicar, prejudica. Vocês façam o que vocês quiserem. Eu não estou nem aí. Eu só me importo de servir ao meu Senhor e ser fiel a Ele. É a única coisa que me importa, porque a justiça de Deus sempre vem, sempre acontece. Deus é fiel. Que isso encha o seu coração de fé hoje. Pai, obrigada pela tua palavra, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela tua justiça. Podemos confiar que o Senhor faz justiça. Podemos ser injustiçados, podemos ser escravizados, podemos ser dilacerados, mas a nossa esperança está em ti e a nossa confiança está na tua justiça.
Tu és a nossa justiça. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Descansamos na certeza de que é o Senhor que cuida de nós e derrota todos os nossos inimigos, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.